Oi, 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 gente! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana e o fim de semana? Espero que tenha sido tudo ótimo, tá bom? Hoje eu vim falar para vocês sobre alguns transtornos de aprendizagem, que semana passada, se você viu o vídeo, né? Você viu que eu falei um pouquinho sobre a diferença de dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. E hoje eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre alguns desses transtornos. E hoje eu trouxe para a gente começar três transtornos aqui, três, que são muito presentes na escola, né, com as nossas crianças nesse processo de aprendizagem. O primeiro deles é a dislexia. Já deve ter ouvido falar sobre dislexia, não é verdade? Talvez você já pensou que você é dislexo, às vezes você vê alguém falando, com certeza tem dislexia, então assim, o que é a dislexia? De forma assim bem objetiva, de forma bem clara para a gente entender. Dislexia é a dificuldade de ler e escrever. É a dificuldade, né, que a criança ou adolescente tem de conseguir, ali naquele processo de alfabetização, começar mesmo a ler, né, a escrever. Geralmente a criança que tem dificuldade de memorização das palavras, memorização das regras ortográficas, então ela acaba não conseguindo dar esse passo inicial no processo de alfabetizar, de aprendizagem, de ler, de escrever, porque é uma coisa relacionada com a outra, né? Quando você lê, você consequentemente consegue escrever, porque você vai conhecer as palavras, enfim. Então, geralmente é quando a criança tem essa dificuldade de ler, de escrever, de conseguir iniciar esse processo de alfabetização, tá bom? Outra delas que está voltada não somente para a leitura escrita, mas também para o raciocínio lógico, né, continhas matemáticas, é a descalculia. Então, a segunda aí é descalculia. Ou seja, é geralmente quando a criança tem dificuldade com os números, né? Ela tem dificuldade de fazer continhas de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. Então, assim, às vezes a criança já consegue ler, já consegue escrever, já consegue até interpretar, né? Ou ali o que um probleminha de matemática traz, uma continha traz, só que ela não consegue assimilar e fazer aquele cálculo. Então, assim, por mais, né, que às vezes o professor fala e explica de uma forma diferente, fala, só que a criança ela demora mais a conseguir identificar o que ela precisa fazer naquele probleminha, ela vai ter mais essa dificuldade de conseguir assimilar, de entender o que é a subtração, se eu tenho que subtrair, se eu tenho que fazer adição. Então, assim, é mais voltado mesmo ali para o raciocínio lógico com os números, tá bom? E a terceira delas, que também está relacionada, é a disgrafia. Ou seja, a disgrafia, que é a terceira, mas ela está mais voltada para a questão da escrita. Ou seja, a criança ela tem dificuldade, o adolescente também, né? De escrever, acaba escrevendo de forma errada, troca alguns acentos ou não coloca o acento, não consegue ali, lembrar da pontuação, às vezes coloca, né, uma letrinha a mais ou tira uma letrinha. Então, assim, é no processo ali da escrita que ela tem mais dificuldade. Aí você pode se perguntar, mas então, Larissa, uma criança quando tem um, tem todos, então ela pode ter ou não pode ter o outro? Não necessariamente, tá, gente? A criança ela vai ter, quando ela tiver dislexia, ela vai ter descalculia e vai ter disgrafia. Porque como eu falei pra você, às vezes a criança ela tem dificuldade de ler e escrever, mas ela é super boa em matemática. Às vezes você, né, pode ter o seu filho ou você que é professora, ter o seu aluno e falar assim, mas ele tem dificuldade em português, Larissa. Mas em matemática ele consegue fazer assim continhas e problemas, ele consegue raciocinar e é assim. E aí também pode ser o contrário. Você fala assim, Larissa, ele não consegue fazer conta, não vai de jeito nenhum, mas ele pega um texto, ele lê, ele já interpreta, ele escreve, ele consegue memorizar, enfim, um texto com facilidade. Então, assim, não necessariamente um vai estar relacionado com o outro, tá bom? Mas, de certa forma, acaba sendo prejudicial para esse processo de aprendizagem, porque justamente a criança muitas vezes consegue aprender com mais facilidade algum conteúdo ali, né, quando é explicado, ou matemática, ou português, e leitura, né, mas aí a escrita vai ser prejudicial, porque quando ela também não consegue ler, como eu falei para você, ela acaba não conseguindo conhecer todas as palavras, e o processo da escrita vai ter mais dificuldade. Então, assim, estão relacionados, tá bom? Mas não necessariamente a criança ela vai ter, quando tiver um transtorno, vai ter o outro, vai ter uma dificuldade em todos, tá bom? O que é o importante? É você que é professor, ou você que é pai, né? Conseguir perceber que a criança está mesmo ali com essa dificuldade, seja em continhas de raciocinar na matemática, seja com a leitura, seja com a escrita, e procurar
ajuda, né? Procurar uma ajuda ali mesmo, assim, você que está na escola, né? Você falar com os pais para poder dar essa orientação de procurar uma ajuda. Hoje nós temos profissionais, os psicopedagogos, temos os pedagogos, temos professores também que, enfim, que podem dar aula de reforço, porque essa criança, ela realmente vai precisar dessa ajuda extra, né? Fora a escola, para conseguir acompanhar, para conseguir, enfim, ajudar nesse processo dela aprender. Não é que ela não seja capaz, tá bom? Não é que, né, seu filho ou seu aluno ou a criança que você conhece seja incapaz de aprender. Ai, porque o fulano é muito lento, porque o fulano é assim. Não é, né? A gente não precisa, a gente nem deve, assim, falar das nossas crianças dessa forma, né? Às vezes no momento ali de raiva, muitas vezes você fala, você é muito burro, menino, né? Às vezes você que pode ser pai, mãe, ou o professor também fala algumas coisas assim, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Porque tudo as nossas crianças, elas entendem. Muitas vezes elas também passam por esse processo de se sentirem inferior às outras crianças, porque elas veem às vezes os coleguinhas na sala aprendendo, mas ela não consegue aprender. Então ela fica pensando, né, eu acho que eu sou burro mesmo. Minha mãe, meu pai já falou que eu sou burro, meu professor já falou que eu sou burro, então eu devo ser burro. Então, assim, muito cuidado, tá bom? Quando a gente for lidar com as nossas crianças nesse sentido, porque ela realmente não é que ela seja burra, não é que ela seja lenta, ela só tem justamente o processo de aprendizagem dela vai ser diferente, porque ela vai precisar dessa ajuda extra para conseguir aprender, mas ela é sim capaz de aprender. Como eu falei para vocês, hoje eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar como psicóloga e psicopedagoga com as nossas crianças, então, assim, é só um jeito diferente, né? É só uma dinâmica diferente que você tem que ter, usar uma forma ali mais lúdica, uma forma mais didática para ela conseguir aprender. Mas elas são muito inteligentes, sim, são capazes de aprender, tá bom? E é isso, gente. Por hoje foi isso. Semana que vem eu vou falar um pouquinho também sobre outros dois transtornos que são muito presentes, né, nas nossas crianças, na rotina, nesse processo de aprendizagem. Hoje foi esses três. Você que ficou interessado também, você pode procurar e pode ler com mais calma, né? Enfim, ver exemplos. Se você procurar, tem muitos livros legais, tem muitos vídeos na internet, no YouTube que você pode ver, tá bom? É sempre bom você estar tendo conhecimento daquilo que muitas vezes você nem, né, começa a conviver, tem dificuldade, você está vendo ali uma mudança no comportamento do seu filho e percebe que ele está tendo essa dificuldade, ou você que é professor, né, com seus alunos, então assim, se informa, né? Procura, porque é só assim uma dinâmica diferente que nós temos que ter com essas crianças. Elas são sim capazes de aprender e são tão especiais e inteligentes quanto as outras crianças que muitas vezes têm esse processo, né, de aprendizagem mais rápido, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham uma ótima semana. E semana que vem, na segunda-feira, a gente se vê com o nosso próximo vídeo, tá bom? Espero vocês até segunda, tá? Até mais!